Saber Mais de volta ao vivo com você. E terça-feira, a cada 15 dias, você sabe, né? Tem o nosso quadro Plástica e Saúde. E hoje eu estou aqui, claro, com o nosso querido Dr. Tiago Bodanese. Doutor, como sempre, bem-vindo. A gente vai falar sobre rinoplastia, ou seja, a plástica de nariz. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o seu nariz. E aí tem aquela dúvida, mas o que é o nariz certo? Como saber se o meu nariz está em harmonia com o meu rosto ou não? Existe um padrão correto, doutor? Boa tarde. Susan, realmente existe, né? Existe um padrão correto. Se nós formos ver até uma primeira imagem que eu tenho, já Leonardo da Vinci já fazia desenhos tentando entender por que o nariz é bonito de uma pessoa e por que ele é feio do outro. Vamos rodar essa imagem então, já vamos colocar aí na tela. Tá aí, tá certo, doutor. Essa imagem aí? Então, Susan, se nós avaliarmos, Leonardo da Vinci já tentou naquela época ilustrar por que o nariz é bonito, tentando fazer desenhos geométricos e descobrindo que, interessantemente, o nariz faz parte de um terço da face. Ou seja, o nariz deve compreender um terço da face. E as suas medidas são bem interessantes, são em terços mesmo. Por isso que nós, quando olhamos de lado um nariz, ele tem que ter algumas medidas específicas, de frente outras, todas dentro de um limite para que a gente tenha uma harmonia facial, tanto da testa, quanto do terço médio, onde está o nariz, quanto do terço inferior. Tá, então vamos lá. Que medidas são essas, doutor? Então, se nós passarmos a próxima imagem, nós vamos ver que existem algumas medidas, até questões de largura, Susan. Existem medidas de perfil, existem várias medidas. Tá. Então, isso abrange uma técnica bem detalhada. Porém, Susan, nem todo mundo é igual. Nós somos característicos, cada um tem a sua característica, né? O oriental, por exemplo, tem a característica dele, o caucasiano... Tem a sua. Mas nesse caso aí, o que seria esse padrão aí que a gente tá vendo? É que baseia-se na sobrancelha, doutor? Essas são algumas especificações que mostram que o nariz deve estar dentro de uma linha da sobrancelha. A partir disso, já se torna um pouquinho mais largo. A ponta deve estar nesse terço médio, central ali. Então, a ponta também não pode ser muito larga. Então, deve existir uma harmonia do nariz, né? Próxima imagem. Vamos mudar a imagem. Tá aí. De perfil, nós podemos ver também que precisa ter uma harmonia para que você não demonstre, por exemplo, como vê na primeira imagem, esse carocinho. Então, esse carocinho, Susan, ele nós chamamos de giba. E nesse caso, nós podemos ver que a giba ali é tanto do osso e da cartilagem. Então, às vezes o paciente pergunta, doutor, mas eu preciso tirar esse ossinho? Não, muitas vezes você pode só lixar, mas na grande maioria das vezes você precisa realmente remover isso, né? Então, você precisa entender primeiro qual que é o problema para tratar depois. Se nós passarmos a próxima imagem, nós vamos entender o que eu comentei inicialmente. A questão da largura do nariz pode ser tratada. Essa largura pode ser tratada através de uma pequena incisãozinha aqui embaixo, como você vê na imagem inferior, que faz com que diminua essa largura do nariz. Só por baixo? Muitas vezes, quando é muito largo, por baixo. Mas, na grande maioria das vezes, você consegue ir fechando a pirâmide em cima, Susan, que o nariz ele é uma pirâmide. Né? Se você conseguir aproximar bem a ponta do nariz, muitas vezes a parte de baixo vem junto. Em alguns casos não vem tanto que você precisa fazer aquele procedimento ali que nós chamamos de alectomia. Que é esse ali que a gente está vendo. Doutor, você citou uma coisa interessante antes sobre características das pessoas. Claro, esses seriam, digamos, os padrões corretos. Mas o nariz também detalha muito a pessoa. Às vezes, um pouquinho fora também fica numa característica meio que harmônica. Acaba sendo uma beleza, um diferencial da pessoa. Então, né? Depende muito de cada tipo, de cada personalidade, depende muito da pessoa em si. Isso também tem a ver. Tem muito a ver, Susan. O que você falou tem muito a ver. A beleza, ela está instituída num conjunto de fatores. Não é só o físico. Muitas vezes a pessoa tem uma percepção de que todo mundo está vendo aquele carocinho que é praticamente imperceptível. Mas a pessoa se sente triste, se sente mal, chateada por aquilo. E realmente, como o nariz ele está na frente do rosto,
Então, realmente parece que quando as pessoas estão te olhando, realmente estão vendo aquela alteração. E na maioria das vezes não estão vendo nada, Susan. Na verdade, a gente vê porque a gente tem um olhar clínico, né? Então, geralmente numa avaliação, você avalia o nariz, ó, você tem um pouquinho mais largo, tem essa gibinha, tem essa alteração, a pessoa, nossa, nem tinha visto isso. Nem nunca notei isso. Então não tem problema. Agora, realmente, nós podemos fazer esse tratamento quando tem uma alteração que realmente vem à tona. Que incomode a pessoa, que a pessoa se olhe no espelho e não se goste. E é importante, Susan, frisar que na grande maioria das vezes o paciente só quer resolver, por exemplo, aquele carocinho. Tá. Mas como existe esse conceito de beleza do nariz, que não pode ser aplicado a todos, e a gente não promete resultado, ninguém pode prometer que vai conseguir um resultado 100%, porque é muito variável na medicina isso, mas a gente consegue avaliar para procurar melhorar o conjunto. Ou seja, às vezes o paciente tem um nariz, aquele carocinho, mas também tem um nariz largo. Então, interessante resolver isso, os dois. Ou tem a ponta caída, né? Então é interessante também resolver a ponta caída, procurar fazer todo o tratamento numa única vez. Para que fique harmônico. Inclusive, gente, a gente tem fotos também interessantes de pessoas que fizeram, famosos, que fizeram cirurgia plástica de nariz. Vamos rodar aí, então, essas fotos que a gente separou. Famosos que fizeram a cirurgia, ou seja, que estavam se sentindo feios, né? Autoestima baixa, e depois fizeram a cirurgia plástica e se sentiram mais belos, mais bonitos. Tá aí, vamos rodando as fotos então, o pessoal de casa ir vendo e acompanhando. Essa primeira foto, vamos na sequência, ó, nariz mais largos, né? Nariz um pouquinho mais largos. Nariz de característica negroide, né? É, negroide, que muitas pessoas também tem que cuidar para não sair a característica também da pessoa, né, doutor? Bom, essa aí foi aquela foto até que a gente mostrou, né? Ó, aí ó, a gente pode ver a diferença, né? Era um pouquinho mais jovem, o nariz era um pouquinho mais proeminente. Paris Hilton. Vamos colocar aí as fotos. A altura do nariz, que foi a diferença. Na verdade, são detalhes tão pequenos, quase que imperceptíveis, mas a pessoa acaba ficando mais bonita, né? Mais bela. O nariz, ele é formado de uma anatomia bastante complexa. Então, é importante nós entendermos que muitas vezes uma alteração interna grande vai fazer uma pequena diferença externamente. Ou ao contrário, alguma alteração interna precisa também fazer uma diferença externa maior ou menor, dependendo da situação. Mas muitas vezes são pequenos detalhes, Susan. Não é uma alteração grosseira no nariz, não. Como você frisou ali. Às vezes, pequeno detalhe, levantar a ponta ali, diminuir um pouquinho o nariz, faz uma grande diferença na estética. E é deixa a pessoa mais bonita. Esse seria o correto da cirurgia plástica de uma rinoplastia, né? Além disso, associando a parte funcional. Ou seja, procurar melhorar também a parte respiratória ou não piorar. Isso é importante frisar também, né? E tem muitas pessoas que têm o desvio de septo. Exatamente. Então, é importante avaliar o conjunto todo, né? Não só a parte respiratória, mas também, se nós vermos a próxima imagem, nós vamos entender que existe uma alteração com o queixo, Susan. Como o nariz está no centro da face, existe muitas vezes aquele queixo retraído ali, como se pode ver. E existem tratamentos para isso. Pode ser feito tanto um avanço ósseo, como dá para ver nesse caso, como o uso de próteses, né, de porex ou de silicone, dentre outras. Então é importante frisar que o nariz está no centro da face. Ele é a segunda coisa que geralmente você vê numa pessoa. A primeira seriam os olhos e automaticamente você está vendo o nariz inconscientemente. Isso é inconsciente, tá, doutora? E uma cirurgia plástica de nariz, como é que... Porque as pessoas têm um certo receio, claro, porque mexe na face. Então, como é que funciona uma recuperação? Ela acaba sendo um pouco mais demorada, mais extensa? A pessoa, digamos, a gente está na época do verão, teria que procurar para fazer a cirurgia de preferência no inverno? Como é que seria esse caso? Eu sempre oriento que o importante é fazer a cirurgia no momento que a pessoa está preparada. Preparada psicologicamente, preparada que tem um tempo de repouso, que tem alguém que ajude. Veja bem, é uma cirurgia tranquila, mas precisa ter o pós-operatório. E quais são os cuidados? Então, tem uma imagem até que mostra, próxima, que mostra que a pessoa deve usar um protetor no nariz, que um plástico ou um gesso, que faz com que mantenha o nariz fixo naquela posição. Isso por quanto tempo? Geralmente a primeira semana. Numa semana só?
Depois nós vamos utilizar um curativo que fica nesse nariz, né? Por mais geralmente uma semana. Alguns casos é usado tampão, outros casos nem se usa mais tampão, né? E o paciente tem que cuidar para não bater no nariz, procurar manter compressas frias na região, cabeceira elevada, né? Procurar fazer uma higiene interna, né? E em alguns casos até é indicado a drenagem linfática depois que se tira tudo isso, né? Para que você mantenha o nariz mais desinchado. Nós recomendamos também evitar o uso de óculos nesse período e pegar sol. Né? Isso por quanto tempo? Enquanto tiver roxo, né? Ou inchado. Agora, é importante entender que o inchaço do nariz, Susan, pode levar alguns meses. Né? Então, às vezes o paciente opera o nariz, você trata todo o nariz, no começo ele está inchado, está um pouquinho maior. Isso é normal. É normal, porque é um processo normal da recuperação. Com os cuidados da drenagem e esses cuidados que eu citei, isso tudo vai facilitar com que desinche o nariz e tenha o resultado mais rápido possível. Tá certo, muito bem, gente. A gente conversou sobre rinoplastia e o mais importante de tudo que a gente sempre deixa claro aqui é sobre autoestima. A gente está com tempo curto, mas a gente não poderia deixar de citar sobre aquele caso da modelo famosa que fez a cirurgia plástica, veio a óbito. Sempre importantíssimo, eu estou aqui com o Dr. Thiago Bodanese, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gente, vai fazer uma cirurgia plástica? Doutor, veja sempre se é membro ou não da sociedade, de que forma a pessoa pode saber se o cirurgião é membro ou não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ter a segurança. Não, estou fazendo num médico de confiança, eu posso me entregar, posso ter a segurança de que realmente a minha cirurgia vai dar tudo certo, vai sair bem feita, digamos assim. Susan, facilmente você entra no site www.cirurgiaplástica.org.br e você pode digitar o nome do seu médico lá, você vai conferir se ele é ou não membro da sociedade. Ótimo. Isso é importante. Então, quer dizer, é só entrar no site, automaticamente já sabe se é membro ou não. Perfeito, doutor Thiago, como sempre, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Excelentes esclarecimentos sempre pra gente aqui, tá? Obrigada.